Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade na leitura do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Está escrito assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, meus irmãos, que esse texto começa de uma forma tremenda, que vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então veja só que muitas das vezes Deus nos levará em lugares na qual nós não iremos por vontade própria ou por conta própria ou por algum propósito pessoal. Então Deus nos leva em lugares na qual nós não iremos por vontade própria. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja, a primeira tentação do diabo no deserto para Jesus é que as pedras se transformem em pães, ou seja, que Jesus realize alguma mágica. Porque muitas das vezes nós confundimos milagre com magia, milagre com mágica. Veja só que milagre é milagre, mágica é outra coisa totalmente diferente. A proposta de Satanás é que Jesus transformasse pedra em pão. E Jesus não realiza mágica, ele realiza milagre. Ele multiplica pão por pães. De 5 pães e 2 peixinhos ele alimenta uma multidão e ainda sobra 12 cestos cheios. De água ele transforma vinho, porque é da mesma substância. Jesus nunca vai mudar o propósito, a origem, nunca vai mudar os princípios para realizar alguma espécie de mágica. Pedra é uma coisa, pão é outra. Então Jesus não realiza mágica, mas ele realiza milagre. Então veja só, a proposta do diabo para Jesus é que Jesus saciasse a sua fome com um passe de mágica. Mas como que Jesus vence essa proposta do diabo? Está escrito no verso 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus vence Satanás pela palavra. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Veja, a segunda tentação do diabo é levar Jesus a um lugar alto. Muitas das vezes os lugares altos que nos propõem não quer dizer que é Deus que está no negócio. Porque muitas das vezes é Satanás ou as propostas do mundo mundana pode nos querer colocar em posições altas, mesmo sem Deus estar no negócio. Veja, o diabo ainda usa o que está escrito. Ele diz: está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja só que o diabo usa o Salmo 91, está escrito. E como que Jesus vence? Ele, mais uma vez, pela palavra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o Salmo 91, a promessa que tinha que os anjos guardariam
aqueles que confiam em Deus, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, não era para algo que tentasse a Deus, não, já que Deus está comigo, eu vou fazer essa loucura aqui, nada vai me acontecer, não, isso era para um livramento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode estar caminhando, e nessa caminhada e na jornada da vida, os imprevistos que acontecem e as ciladas que o diabo vai armando, os anjos estão ao redor guardando. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, não aqueles que tentam fazer uma loucura de se jogar algo completamente louco para dizer que Deus está com ele. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mais uma vez o diabo leva a um lugar alto. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A terceira tentação do diabo para Jesus é mais uma vez levar em um lugar agora muito alto, diz o texto, mostrando a glória e os reinos do mundo. Mas como que Jesus vence ele mais uma vez? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mais uma vez Jesus vence Satanás pela palavra, dizendo: o único digno de adoração, de culto, o único digno de ser exaltado é Deus. E olha só o que acontece: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Porque o diabo, meus irmãos, não resiste ao poder da palavra de Deus. Se queremos vencer as tentações que muitas das vezes Satanás vem, que muitas das vezes as coisas do mundo, o inimigo vem colocando em bandejas na nossa frente, é pela palavra que iremos vencer. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja só na onde Jesus começa o seu ministério, isso é impressionante, é tremendo. Jesus não começa na elite da religião. Jesus não começa no templo de Jerusalém, nem as sinagogas, onde estavam os fariseus, os mestres da lei, os escribas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, mas a Bíblia vai dizer que ele começa na onde sua mensagem? Na terra de Zebulon, Naphtali, em Cafarnaum, na Galiléia. Ele começa a sua mensagem nas margens, nos lugares onde estavam os excluídos. Por isso que eu costumo dizer que o Evangelho é marginal. E o Evangelho é marginal não no sentido na qual nós entendemos como marginalidade, como algo associado ao crime, à infração, a algo errado, porque esse é o sentido da palavra marginalidade que nós entendemos no nosso contexto. Mas a palavra marginalidade não tem a sua raiz nisso, mas sim a sua raiz aqueles que estão à margens, aqueles que estão nas margens da sociedade, aqueles que estão excluídos, aqueles que estão desacreditados. Então Jesus começa a sua mensagem de uma maneira marginal. E olha só que é para se cumprir o que o profeta Isaías disse: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Jesus começa a sua mensagem no meio da Galiléia, na terra dos gentios, no gueto, na comunidade. Para quê? Para aqueles que estavam em trevas
ver a grande luz. E veja só que daí em diante Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A mensagem do Evangelho tem que vir acompanhada do apelo do arrependimento. Caminhando junto ao mar da Galileia, olha só, Jesus pela Galileia viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Olha só, mais uma vez o Evangelho de maneira marginal, nas margens daqueles simples pescadores que não tinha talvez muito apreço naqueles que eram da elite. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Glória a Deus. Capítulo 4 de Mateus nos deixa esse princípio, Jesus vencendo a tentação pela palavra. Jesus começando seu ministério no gueto, na marginalidade, naqueles que estão nas margens da Galiléia, chamando simples pescadores. Daí então ele percorre toda a Galiléia e entra também nas sinagogas, prega o evangelho, cura, e numerosas multidões o seguem. Porque onde há mensagem do arrependimento, a gente que vai ouvir. Veja que o evangelho não precisa de fetiche, não precisa de magia, não precisa de inovação ou de alguma coisa que faça com que atraia alguém. Se pregarmos a simples mensagem do reino, a simples mensagem, mas mensagem poderosa do evangelho de Jesus, é o suficiente para com que pessoas se arrependam, se convertam, deem ouvidos e passem a seguir Jesus. Próximo vídeo leremos mais alguns capítulos do Evangelho de Mateus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Deus abençoe.